Boa tarde. Em nosso jornal escolar de hoje, nós iniciaremos na nossa edição uma série especial falando sobre os problemas sociais do Brasil. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre o mercado sexual infanto-juvenil. Para isso, a gente vai ter alguns convidados. Em primeiro lugar, vamos a uma entrevista com o Padre Sérgio, que tem uma casa e ajuda crianças em Capivari, aqui na região de Tubarão. Boa tarde, nós estamos aqui com o Padre Sérgio, pároco da paróquia de Vargem do Céu. Padre Sérgio, você tem uma casa de auxílio a crianças em Capivari. Alguma dessas crianças já sofreram algum tipo de abuso sexual? Pois é, Adriano. Para todos aqueles que não sabem, essa casa nós temos em Capivari há alguns anos, já há mais de 10 anos. Eu, Padre Eduardo e um grupo de voluntários criamos o que nós chamamos de SEACA, Centro de Apoio à Criança e Adolescente. Então, nós estamos agora com quase 200 crianças, ano que vem vamos passar de 200. São crianças que têm família, mas muitas delas vieram de famílias que passavam por problemas estruturais sérios. Então, o juiz normalmente encaminha, porque algumas delas, como você citou, sofreram algum tipo de violência ou abuso sexual dentro de casa. Em alguns casos, nós tivemos crianças e adolescentes que os pais obrigavam a criança a se prostituir em troca de dinheiro para a manutenção da família. Então, o juiz pede que elas sejam encaminhadas a essa nossa casa. Como é que funciona? Meio período a criança ou adolescente fica na nossa casa, no SEACA, e meio período na escola. Todos almoçam juntos, algumas vão para a escola de manhã, outras à tarde, e elas se intercalam assim. Normalmente todas tomam café da manhã, ou jantam, e todas juntas também participam do almoço. Esse SEACA, essa casa de crianças, surgiu para tirar a criança da rua e para evitar também, como eu disse, que a criança sofra esse tipo de abuso, ou seja, colocada numa situação de exploração sexual, de algum tipo de violência nesse sentido. Existe alguma forma de solução para esse problema? É complicado, porque a solução passa, primeiro, pela estrutura governamental. O governo, e aí quando eu falo de governo nós nos referimos à polícia, ela precisa estar acompanhando caso a caso. Por isso a função do Conselho Tutelar da criança e do adolescente é importantíssima em qualquer cidade nesse sentido. Uma outra coisa também que nós podemos apontar como solução é a questão educativa. Quando nós damos para as crianças condições de se educarem, de terem acesso à educação, qualquer tipo de cultura, essa criança tem mais condições também de interagir com a sociedade e abandonar o crime, a prostituição. Então nós acreditamos que pedagogicamente investir na educação, investir na formação do caráter é uma forma de evitar com que as crianças sejam exploradas também por qualquer que seja a estrutura, qualquer que seja o adulto nas nossas cidades. Muito obrigado, Padre Sérgio. Eu que agradeço, e também esse trabalho é importantíssimo porque os problemas às vezes estão mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Vale a pena refletir sobre ele e também se debruçar sobre esse assunto. Voltamos ao estúdio. Para complementar o nosso assunto agora, vamos a uma entrevista com Rudy Lageman, que é produtor e cineasta do filme Anjos do Sol, e nosso amigo Marcos de Paula, sociólogo consagrado, para debatermos sobre o assunto. Alexandre Maria. Marcos de Paula, explique para a gente o que seria exatamente a exploração sexual infantil e juvenil. Bom, chamamos de exploração sexual infantil e juvenil a utilização sexuais com fim de lucro, seja essa pessoa levando a relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos, ou pelo meio pornográfico, como fotos, revistas, vídeos, etc. Outra forma é o tráfico, onde essas crianças elas são levadas para outras cidades, regiões ou até países para se prostituírem. O problema do turismo sexual no Brasil ele é mais sério do que se pensa, pois segundo um relatório produzido pela ONU em 2001, o Brasil ocupa o primeiro lugar na América Latina em prostituição infanto-juvenil e o segundo lugar no mundo. Então são mais de 500 mil meninas e meninos se prostituindo país afora. A convicção de que medidas mais efetivas devem ser tomadas vem crescendo, mas ainda há muito que se fazer. Marcos de Paula, por que e como esse mercado funciona? Bom, como o filme do meu amigo Rudy explicita bem, as pessoas que organizam esse mercado, elas vão até as famílias mais carentes, oferecem uma quantia de dinheiro e falam que vão dar uma vida melhor para aquela criança, como estudo, trabalho, etc. O que muitas vezes não acontece, onde essa criança é obrigada a se prostituir.
Negócio feito, sim. Vai arrumar tuas trouxas. Anda. Gente! Lajman, o porquê de fazer um filme com tal tema? Bom, como já citado, esse problema ele é mais sério do que se pensa, porque o que ocorre clandestinamente nunca se tem uma ideia do tamanho que é. E como a prostituição infanto-juvenil ela é muito comum, nada melhor do que fazer um filme que é baseado numa história real para ser apresentado ao público como uma forma de denúncia, né? 1.500. 2.500. 2 por 3.500. O querido fazendeiro leva essa também. Tá certo. Rudy Lajman, em questão às doenças, o que você constatou em suas pesquisas para fazer o filme? Olha, o que a equipe conseguiu observar foi que na grande maioria, quase unanimidade dos casos, esses jovens mantinham relações sexuais sem nenhum tipo de preservativo. Adquiriam doenças, não se tinha nenhum tipo de tratamento e ainda a disseminação dessas doenças no estabelecimento era muito grande, porque um homem só, por exemplo, mantinha relações sexuais com várias meninas. Aquela menina doente? A Dorinha? Ela não tá com malária, não. Bom. Quer dizer então que ela tá fingindo que tá doente, é isso? Não, tá fingindo não. Eu desconfio que ela esteja com um negócio muito pior. AIDS. Dá licença. Escuta aqui, doutor. Esse negócio de AIDS não chegou aqui em Socorro, não, tá certo? Esse negócio, Saraiva, já chegou em tudo quanto é lugar do mundo e não tem cura. Tá matando muita gente pelos garimpais afora. Mas você disse que desconfia, desconfiar não quer dizer nada. Eu já vi gente assim. Ela tá com todos os sintomas e é muito provável que ela esteja com AIDS sim. Tá, vá que eu acredito nessa história. O que é que eu faço? Eu tenho que colher umas amostras de sangue das meninas e levar para exame. E o certo, o correto, é que elas só mantenham relação com camisinha com preservativo. Tá maluco, negão? Tem ideia quantas camisinhas eu ia ter que comprar? E assim, chegamos ao final da nossa reportagem. Obrigado, Marcos e Rudy. E agora voltamos aos estúdios com o Ibama Bernardo. E o Jornal Escolar de hoje fica por aqui. Continue acompanhando nossa programação no primeiro e único canal em HD da região.